Ok. Boa noite. Estamos reunidos nessa noite para mais um Quebrando o Tabu. O Quebrando o Tabu, nós estamos na nossa terceira edição. O Quebrando o Tabu ele surgiu para discutir temas que sejam relevantes para a sociedade e temas que não são abordados durante a graduação, dentro da universidade no geral. Então, a gente já tratou de temas como LGBTQI, a questão do racismo também, e hoje nós vamos abordar o tema sobre a questão da violência contra a mulher e a atuação da Ronda Maria da Penha nesses casos. Os nossos vídeos, para quem quiser acompanhar, eles estão disponíveis no canal do PET Odontologia UFBA. Então, nós já temos os outros vídeos e esse vídeo também vai constar lá. Hoje, quem vai estar conosco, nos ajudando a construir, debater esse tema de tamanha importância, é a capitã Alcilene Coutinho Ramos. Ela é bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Bahia. Ela é bacharel em Direito pela Faculdade Baiana de Ciências. Possui especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher da Universidade Federal da Bahia e é especialista em Segurança Pública pela PMBA. Ela é mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. É docente da FTC, de Feira de Santana, do curso de Direito, e professora convidada da Estácio, na especialização em Direito Militar. É capitã, como havia falado, da PMBA, da Polícia Militar da Bahia. Ela atualmente exerce a função de subcomandante da Operação Ronda Maria da Penha. É coautora do livro intitulado Feminicídio, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, sob a perspectiva policial, tendo escrito um dos artigos do livro denominado Atendimento a Mulheres em Situação de Violência, Atuação e Ponto de Vista de Policiais Militares. Também é coautora do livro intitulado Direitos Humanos e Educação, uma relação indissociável, tendo escrito um dos artigos do livro denominado Gênero e Violência contra as Mulheres, Questão de Direitos Humanos. Então, nós do PET Odontologia agradecemos a disponibilidade e a presença da capitã Alcilene, agradecemos e vamos, nesta noite, construir, né, essa discussão de tamanha importância para nós. Fica à vontade, capitã. Agora, a noite, a tela é sua. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professora Ieda, a todos do grupo PET de Odontologia da UFBA, e parabenizo pela iniciativa de estar dialogando sobre temas que são tabus ainda dentro da nossa sociedade. Estão presentes em nosso cotidiano, mas ainda encontra resistência de uma discussão mais profunda, um diálogo mais aberto e que analise as causas de termos esse tipo de problema, como a violência contra as mulheres. Eu costumo dizer que cada um que está ouvindo aqui agora, nesta noite, sabe de alguma situação de violência contra a mulher. É um tema muito presente, né? Está na nossa rotina, no nosso dia a dia, faz parte da nossa vivência, das nossas relações. Normalmente conhecemos alguém, um parente, uma amiga, uma familiar que está envolvida num relacionamento que apresenta, sim, a questão da violência. Então, isso é muito comum, mas não é normal, né? Então, por que tantas mulheres sofrem violência? Porque isso está presente em nosso cotidiano de uma forma tão intensa. Precisamos dialogar em todos os espaços sociais, porque se nós não analisarmos as causas, dificilmente vamos conseguir reverter as estatísticas negativas no que se refere à violência contra as mulheres. É isso, eu sou a capitã Alcilene, como fui apresentada, atualmente eu sou a subcomandante da Ronda Maria da Penha. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre o que a Operação Ronda Maria da Penha faz aqui em Salvador e também no âmbito do Estado,
enquanto política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. É importante destacar que essa iniciativa mesmo, esse espaço, universidade, escola, eu costumo dizer que é um espaço que produz, que tem o potencial de produzir transformação social, né? E dialogar sobre temas como esse faz com que cada um termine sendo um influenciador e possa produzir eventuais transformações no âmbito em que atua, em que habita. Então, nós acreditamos que o impacto está além daquele impacto direto, né? Nós temos um impacto indireto com esse tipo de diálogo, não só também do grupo dos estudantes aqui, mas certamente outras pessoas estão também a dialogar, a escutar esse encontro e também podem estar contribuindo. Já deixo aqui à vontade para aqueles que quiserem interagir, fazendo perguntas, fiquem à vontade. Patrícia, eu vou pedir a sua ajuda, se é caso houver as perguntas, por favor, pode ir sinalizando, que à medida que elas forem aparecendo, a gente pode ir respondendo também e tornar esse encontro nesse formato de diálogo mesmo, que acredito que será bem produtivo e esclarecedor para todos nós, tá? Bem, então, voltando... Isso. Obrigada. Então, voltando à nossa questão inicial. Por que tantas mulheres sofrem violência? Por que isso está tão presente em nosso cotidiano? Por que isso está tão enraizado dentro da nossa cultura e isso é frequente, né, há muito tempo? Por que isso acontece? Por que a casa é um lugar inseguro para tantas mulheres? Agora, por exemplo, no período da pandemia, nós tivemos um crescimento das estatísticas de violência registrada pelo Serviço 180. Né? Aqui na Bahia, esses dados apontam em torno de um crescimento maior até do que a estatística nacional. Isso, de 54%. A nacional, a estatística é de 35% do crescimento das denúncias de violência contra as mulheres. Isso está muito presente. O Brasil é um dos países que está no topo de homicídio de mulheres, né? Está entre os 5 países com maior estatística de morte de mulheres. Nós temos aí também, por exemplo, aqui no estado da Bahia, uma estatística que aponta que em 2016 nós tivemos 2017, desculpem-me, 2017, 18, 19. 2017 nós tivemos em torno de 76 feminicídios. 2018 nós tivemos 79 e o ano passado nós tivemos quase 97, se não me falha a memória, feminicídios. O que eu quero dizer é, nós estamos em uma tendência de crescimento dessas estatísticas. E nós estamos falando de uma situação de violência da mais gravosa, que é a perda da vida, né? Que é o bem maior de todos nós. Mas tem outras e tantas formas de violência também, que não chegam à perda da vida. E a Lei Maria da Penha fala nas outras formas de violência: violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, enfim. E tem ainda a dificuldade de reconhecer as violências que não deixam essas marcas visíveis. Ou seja, nós temos uma situação de violência muito severa. Ainda vivenciamos uma questão da pandemia, do Covid-19, mas se considera que a violência contra as mulheres é também uma pandemia, né? Estar presente aí, não só aqui no Brasil, em outros lugares, e faz parte, de fato, do nosso cotidiano. Então, frisando, de fato, é algo comum. É comum, mas não é normal. E a pergunta que eu já lanço é, então por que isso acontece com tanta intensidade? Por que neste contexto de pandemia, nós tivemos esse crescimento da estatística de violência? Esses dados devem fazer com que a gente possa refletir e pensar, né, nas causas, porque refletindo sobre as causas, a gente pode conseguir tentar atuar nos efeitos que é a própria violência. E aí nós temos uma questão que eu já coloco: a violência contra a mulher, de fato, é um problema muito complexo. Né? Ele é um problema social, é um problema jurídico, é um problema político. Requer a atuação articulada dos 3 poderes
poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, das 3 esferas de governo, União, estados e municípios. Então, deve haver essa atuação realmente articulada para o adequado enfrentamento. E aí nós temos a questão da violência pensada também no contexto da desigualdade de gênero. Tá? Violência contra a mulher sim, pode ser pensada enquanto uma questão de gênero. Nós temos aí as diferenças que são percebidas entre os sexos, homens e mulheres. Nós somos diferentes. As mulheres e mulheres nós somos diferentes, não é, Patrícia? Nós não somos iguais. Graças a Deus que não somos iguais. Ou quem não acredita em Deus, alguma divindade ou divindade nenhuma, mas que bom que somos diferentes, né? As diferenças fazem com que nós possamos avançar socialmente, crescer. As diferenças avançam, podem fazer, têm esse potencial de fazer avançar tanto individualmente quanto socialmente. Então, diferença é bom, diferença deve ser reforçada, diferença deve ser ressaltada. Então, mulheres e mulheres são diferentes, mulheres e homens são diferentes, homens e homens são diferentes. Enfim, as diferenças são positivas. A gente não deve encarar as diferenças como algo negativo. Por que eu estou frisando essa questão das diferenças? Para a gente começar a refletir sobre as causas, né? Por que tantas mulheres sofrem violência doméstica num lugar que deveria ser um lugar de aconchego, de proteção, de segurança? Nós temos aí a forma como nós fomos socializados, que estabelece, né, nesse contexto atual, que determinadas diferenças, determinadas características pensadas para os homens são socialmente mais relevantes do que determinadas características, determinadas atribuições pensadas para as mulheres. Exemplo, quando a gente pensa em uma característica muito comum para os homens, dentro do nosso processo de socialização, nós refletimos que o homem, automaticamente pensamos, não, o homem é forte, o homem tem força, né? É uma das características mais pensadas para o homem. A mulher, por outro lado, é pensada como um ser frágil, delicado, que deve ser cuidado, deve ser protegido. Ou seja, nós temos de um polo o homem que está na condição daquele que detém a força, o poder, a condição de operar a proteção, e nós temos no outro polo a mulher, aquele polo passivo, em que se sujeita a esse poder, essa força, esse domínio. Então, nós temos uma relação em um polo, o homem exercendo a condição de sujeito dessa relação, e um outro polo, a mulher, na condição de objeto dessa relação. Bem, e qual é o problema entre essa relação traçada entre homens e mulheres? É porque se estabelece uma relação de poder, tá? Se estabelece uma relação de poder, de domínio. Homem em relação à mulher. Ora, quem é que vai exercer uma relação onde um tem força e o outro é considerado como frágil? Quem vai exercer o poder nessa relação? Não há equilíbrio nessa relação, não há igualdade nessa relação, não há equidade nessa relação. Há uma desigualdade de poder. Então, diferenças são positivas, com certeza. O problema é quando as diferenças estabelecem desigualdade. Aí nós temos uma grande questão a ser enfrentada e a ser superada socialmente. Isso não é bom para ninguém. Essa conversa sobre violência contra a mulher, isso que nós dialogamos sobre desigualdade de gênero, isso não é bom para ninguém. Não é bom para homens e não é bom para mulheres. Isso não é papo, não é conversa só para ser pensada, só para se ter com mulheres. É uma conversa que importa a toda a sociedade.
porque isso tem produzido reflexos muito ruins para todo mundo. Nós estamos colhendo, nós, sociedade, estamos colhendo os frutos dessa socialização que nós temos traçado até esse momento, né? Uma socialização que tem reforçado as desigualdades, não as diferenças. As diferenças são positivas. O problema é quando se pega as diferenças e estabelece, sim, desigualdade. E aí nós temos diversas estatísticas que apontam sobre isso, né? Nós temos, por exemplo, dados do IBGE de 2018, exatamente, 2018. Por exemplo, as mulheres, a Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, menos de 11% das mulheres ocupam a Casa Legislativa. As mulheres estudam mais. Olha, nós estudamos mais tempo que os homens. É um dado estatístico, está lá no IBGE, quem quiser pesquisar pode conferir. Mas temos mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. As mulheres têm mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal. Normalmente, terminam atuando no mercado informal. É uma realidade. E quando conseguem ingressar no mercado formal, a mulher ainda ganha menos do que os homens. E por que isso acontece? Né? Então, nós temos as mulheres estudando mais, nós temos a mulher tendo mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho, e nós temos mulheres que ainda ganham menos que os homens. Ou seja, as diferenças dos sexos têm produzido desigualdade e ocupação de espaço social. Né? O fato de você nascer homem ou mulher pode lhe colocar numa condição mais privilegiada ou menos privilegiada. E isso deve ser enfrentado por toda a sociedade, porque o fato de nascer homem ou mulher não deveria ser o parâmetro, não deveria ser utilizada com essa finalidade de estabelecer limitação de ocupação de espaço. E é isso que tem acontecido. Tá? E aí nós temos, por exemplo, até pouco tempo atrás, no Senado, nós não tínhamos banheiro feminino, se não me falha a memória, até 2006. Ou seja, a ocupação daquele lugar não era pensada como próprio para mulheres. E assim acontece com determinadas profissões. Determinadas profissões não são pensadas como lugar para mulheres. Outras que se relacionam muito mais com a ideia do cuidado, né? Aí sim é pensado como algo, como uma profissão própria de mulheres, como, por exemplo, na área aí de saúde, enfermeira, né? A gente, porque se relaciona à ideia do cuidado. A associação é mais próxima de pensar em enfermeira mulher do que em enfermeiro homem. A questão, a minha profissão, policial militar. Nós, aqui no estado da Bahia, fomos um dos últimos a aderir o ingresso das mulheres na instituição Polícia Militar. Mulheres em Forças Armadas, por quê? Porque se pensa que esses determinados espaços, essas profissões, não são próprias, adequadas para a mulher, por conta da questão de ser mulher. E aí é um problema. De novo, as diferenças têm produzido desigualdade. E isso a gente precisa refletir. E o que isso tem a ver com a relação em si, né? Com a violência que acontece no contexto doméstico e familiar. Eu disse aqui, nesse processo de socialização, se nós pensarmos aqui que é bem emblemático no aniversário de um menino de 1 ano ou de uma menina de 1 ano, ou hoje mais moderno, chá de revelação, nós teremos aí, por exemplo, algumas características que a gente também pode refletir nesse contexto de violência, que pode desembocar lá na frente nessa desigualdade de gênero e também reverbera na própria violência. Exemplo, quando nós pensamos no aniversário de menino, vai ter uma cor específica, normalmente. Eu não estou dizendo que... Estou falando que isso você que está me ouvindo, pode ser que você diga, não tenho isso, mas ainda está muito presente no contexto social, que o menino terá uma cor específica, o azul, a menina terá uma cor específica, cor rosa. Eu estou grávida. E fui comprar algumas coisas para minha filha. Gente, só tem tudo rosa. Tudo é rosa. Você não encontra cor diferente do rosa. Tem algum problema rosa? Não, nenhum problema.
problema? Tem algum problema azul? De jeito nenhum, mas tem outras tantas cores. E a gente está, nesse contexto, atribuindo especificamente determinada cor ao dado gênero, né? Então, aí, nós temos essa ideia da cor, de que seria festa, e nós temos aí a representação também do que teria nessa festinha. A festinha do menino certamente teria ali carrinho, teria bola, poderia ter super-herói. A da menina poderia ter umas bonecas, poderia ter ela poderia ganhar aqueles jogos assim de cozinha, com geladeira, fogão. O que isso significa no nosso processo de socialização? Os espaços que serão ou devem ser, nesse processo, ocupados por homens e mulheres. Menino brinca de carrinho na rua, brinca de bola na rua. Então, ele é socializado para ocupar esse espaço social, espaço público. A menina, por sua vez, é socializada para ocupar o espaço privado, contexto doméstico, né? Vai receber lá a boneca para aprender a cuidar, vai ter a geladeira, o fogão, enfim. Então, a gente tem ainda uma socialização que é muito marcada pelo lugar que o menino deve ocupar, espaço público, e pelo lugar que a menina deve ocupar, espaço privado. E isso reverbera, sim, na fase adulta. Né? E aí, nesse contexto, nós temos, inclusive, isso traz reflexos, por exemplo, quando a gente diz para o menino assim, ó, menino não chora, menino... A gente reforça a ideia da força no menino. O menino não pode demonstrar os seus sentimentos. Isso é ruim para os homens. Isso não é bom. E isso tem produzido também reflexos. Por exemplo, os homens são os que mais morrem no trânsito, os homens são os que mais morrem em relação a situações de causas violentas, de envolvimento com situações de homicídio. Então, nós temos também um reflexo. Por quê? Porque essa questão da força é muito reforçada. E há algum problema com essa característica força? Não. É o formato que nós estamos atribuindo, né? Que deve ser repensado, deve ser revisitado. Também como não há nenhum problema em a pessoa demonstrar seus sentimentos, porque nós somos humanos, e que bom que a gente tem a condição de se expressar, e se isso não é possível, vai terminar gerando reflexos no campo psicológico, inclusive. Então, é importante para meninos e para meninas demonstrar sentimentos, se sensibilizar, o choro faz parte da nossa humanidade. Então, não há ruim ou bom, é o formato que nós estamos atribuindo nesse processo da nossa socialização que tem produzido essas desigualdades. E nesse contexto, né, para as mulheres, nós, meninas, normalmente somos criadas para assumir esses papéis nesse contexto da sociedade, né? Mulher é normalmente pensada como aquela que cuida, é aquela que vai cuidar da casa, é aquela que vai cuidar da relação, é aquela que vai cuidar dos filhos, é aquela que vai ficar acompanhando a rotina lá na escola, a rotina doméstica, familiar. Então, a gente atribui nesse processo de socialização isso para as mulheres. E quando algo não dá muito certo, a culpa fica exclusivamente para as mulheres, né? Digamos, se o menino não está indo bem na escola, a culpa é da mãe, né? Não está acompanhando devidamente. Se a relação não está muito boa, olha, você tem que incrementar, tem que usar uma lingerie nova, tem que fazer polidense, tem que fazer peripécia, tem que fazer de tudo, porque você tem que cuidar da relação. Então, a relação não é pensada como algo dos dois, é pensada como algo que deve ser cuidado por alguém, e esse alguém, a responsabilidade social tem sido exclusivamente recaído nas mulheres. Aí é um problema, porque se a gente tem uma relação, pelo menos tem duas pessoas envolvidas, né? E se tem duas pessoas envolvidas, ambos têm responsabilidade. No mínimo, as duas pessoas que estão ali têm responsabilidade. O homem e a mulher, nesse processo aí, nessa relação. Então, a gente tem que repensar, revisitar esses lugares. Como eu disse,
a questão central é que essas diferenças têm produzido, sim, desigualdade. E sobre isso há um grande entrave quando a gente pensa na violência contra as mulheres. Tá? No contexto doméstico, o que se observa é que essas desigualdades elas ficam bem marcadas e as relações são estabelecidas enquanto relação de poder. Poder exercido pelo homem em relação às mulheres. Tem uma autora que eu gosto muito, que eu utilizo como para definição de gênero, que eu acho bem bacana de trazer. A autora Scott. Ela vai dizer assim, olha, gênero é uma forma primária de significar relação de poder. O que nós temos, na prática, na relação entre homem e mulher, é uma relação de poder. Há o estabelecimento dessa relação de poder, onde um exerce o domínio, no caso o homem, e a mulher tem estado na condição de subjugação, de subordinação, de vulnerabilidade, de hipossuficiência, de dominação. Tá? Então, o homem tem exercido está neste lugar, é como uma pirâmide social, na qual o homem tem ocupado o topo e a mulher estar na base dessa pirâmide, certo? E se for mulher negra, mais na base ainda estará nessa pirâmide. As condições de gênero, mais a condição de raça, há uma interseccionalidade e vão gerar uma vulnerabilidade ainda maior para essa mulher. Mulher e negra. Então, ainda mais na base ela vai estar. Se uma mulher branca teria dificuldade de acessar o mercado de trabalho, uma mulher negra, uma dificuldade ainda maior, por ser mulher e por ser negra. Então, nós devemos refletir nessas questões, porque isso afeta a nossa convivência em sociedade. Afeta todos, homens e mulheres. Todos que querem uma sociedade mais igualitária, todos que querem uma sociedade com equidade de gênero, todos que querem uma sociedade onde o respeito nas relações prevaleçam, todos que querem uma sociedade com relações equilibradas. Então, a gente precisa dialogar sobre isso, porque o que tem acontecido no âmbito doméstico familiar é isso, uma relação desigual de poder, na qual o homem tem exercido esse domínio e a mulher tem sido subjugada assim. E isso termina refletindo na própria violência, porque o que vem a ser violência? A violência é utilizada como um instrumento para a manutenção do poder. A violência é instrumental, tá? Eu utilizo a violência para dizer, se o meu poder de mando, o meu poder de domínio, o meu poder de controle, de qualquer forma, eu sentir que está sendo ameaçado, eu vou querer reaver esse meu poder, esse meu controle, esse meu domínio. E a forma como nós somos socializados, né, é de fazer isso por meio da violência. Nós não fomos socializados incentivando a resolução de problemas, de conflitos, em formatos não violentos, por meio do diálogo, por exemplo. Então, é importante a gente frisar que a violência também é uma escolha. A pessoa decide, a pessoa escolhe a forma de resolver. Tem um problema, tem uma dificuldade, tem um conflito aqui. Como é que eu resolvo? A forma, normalmente, como o homem foi socializado, é reforçando de que, olha, por exemplo, lá na infância, quando a gente diz assim para o menino, olha, não volte para casa apanhado. Porque se você voltar para casa apanhado, você chega em casa, você vai tomar outra surra. A gente está reforçando, olha, use a violência para resolver o seu problema. Quando a gente começa a discutir com alguém, um dos primeiros sinais de que a gente está começando a transitar do diálogo para a violência é quando a gente começa o dedo, a voz a aumentar, a gente já está querendo exercer o domínio, o poder, o controle sobre o outro. Já não há mais o estabelecimento de uma forma não violenta. Então, a gente deve refletir sobre isso, porque isso tem acontecido no nosso contexto doméstico familiar. Uma relação de poder que se estabelece para a manutenção desse poder, porque, por exemplo, a maioria das situações de violência contra a mulher se intensifica quando essa mulher tenta romper o relacionamento. Já observaram isso?
quando ela começa a pensar em romper o relacionamento, aí que a violência se intensifica. Isso acontece de novo, porque a violência é utilizada enquanto instrumento para a manutenção do poder. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. O que isso significa, na prática? É que, olha, eu vou manter esse domínio, manter esse poder, manter esse controle a qualquer custo, mesmo que para isso eu tenha que me valer da violência. Então, cheguei em casa, algo me desagrada, não estou bem, tive pressão no trabalho, tive qualquer dificuldade, vou para casa, por que que eu agrido a minha mulher? Que é assim que a gente pensa, né? Não, quando é dito, não, ele agride a mulher, porque ele entende que ela é propriedade, faz parte, pertence. Se eu ficar irritado, chateado, eu não vou agredir meu chefe, eu não vou agredir meu colega, né? Eu, homem. O homem, ele não vai chegar, se ele estiver chateado com alguma coisa, irritado, ele não vai sair agredindo todo mundo. Ele agride a mulher. A mulher que ele reforça como sendo dele, uma relação de pertencimento, de propriedade. Isso também é construído dentro do nosso contexto social. Eu costumo dizer que até recentemente, no campo, eu sou da área jurídica, e até recentemente, antes do Código Civil de 2002, nós tínhamos a previsão do pátrio poder. Lá no Código Civil, alguém nessa relação familiar exercia o poder. E esse alguém, pela previsão legal, até 2002, pela previsão legal, era o homem. Era ele que exercia o pátrio poder. Poder do pai, poder do homem, poder do macho. Então, a mulher saía do controle do pai, quando casava, passava para o controle do marido. E isso estava legitimado, né? Isso estava, assim, claro dentro das nossas relações jurídicas, inclusive. Hoje, com a mudança do código, nós já temos o estabelecimento não mais do pátrio poder, se fala em poder familiar, ou seja, há uma repartição igualitária pela previsão legal desse poder. Mas até 2002, a gente tinha o estabelecimento legal do poder do homem, do domínio exercido pelo homem. Quando se casava até pouco tempo atrás, obrigatoriamente a mulher ela deveria colocar o nome do marido. Hoje já houve uma mudança também legal em relação a isso. Então, hoje cada um pode continuar com o seu nome, ou um pode aderir o nome do outro, a mulher o do marido da mulher, enfim, hoje já houve uma mudança em relação a isso. Mas antes não. Ela obrigatoriamente. A ideia aí é de propriedade, de pertencimento, de novo, né? Então, isso termina, assim, refletindo no que nós temos no que se refere às relações entre homem e mulher. Então, o homem, nesse contexto, ele tem exercido um domínio, um poder, um controle para com a mulher. E quando esse domínio, esse poder, esse controle é ameaçado de qualquer forma, né, ou ele é desagradado de qualquer sorte, isso termina reverberando em violência, tá? Isso é o que a gente observa dentro da nossa realidade, dentro da nossa atuação. Então, ainda tem, dentro da questão da socialização, a ideia de, por exemplo, as meninas, a gente cresce ouvindo as historinhas dos príncipes encantados, do libertador, do salvador, daquele que deu beijo e foram felizes para sempre. Então, isso também é uma dificuldade no que se refere a esse contexto da violência contra a mulher, porque você acredita que a alegria, a felicidade está no outro, né? Que o outro é que vai lhe gerar a plenitude de vida, que o outro é o que vai lhe salvar, né? No caso, o homem. E essa expectativa criada para se romper uma relação abusiva termina gerando dificuldades também dentro desse contexto. Se eu cresci ouvindo que quando eu me caso, e foram felizes para sempre, né? Que o casamento, não, aí assim que casou foi feliz para sempre. Então, para romper, para lidar com a ideia, né? É uma frustração quando se percebe que essa relação não é dos contos de fadas,
A sua relação não é uma relação que você costumava ouvir na sua infância de contos de fada. E você vai ter que lidar com a frustração de que é uma relação abusiva, é uma relação violenta. Isso também não é fácil. Então, já estou falando de que a mulher, uma vez estando numa relação onde há abuso, onde há violência, ela tem dificuldade de romper com essa violência por diversas razões, certo? Dentre elas, essa ideia mesmo, olha, de que houve um fracasso, há uma ideia de frustração na expectativa gerada em torno daquela relação. Então, é um grande problema também para o rompimento dessa relação. Então, aí a gente tem essa questão das diferenças, das desigualdades, e têm produzido violência no contexto doméstico e familiar, porque se estabelece nesse contexto essa relação de poder, na qual o homem tem exercido o controle e o domínio nesse contexto familiar, doméstico e familiar, e a mulher tem estado no polo de objeto. Olha, se eu sou o sujeito e a mulher está na condição de objeto, eu vou dispor desse objeto da forma que me convém, inclusive valendo-me da violência. É interessante que alguns assim colocam, não, agrediu porque bebeu. Interessante, né, essa colocação, porque é muito comum. Agrediu, não só bateu porque bebeu. Estava bêbado, não sabia o que estava fazendo direito. Não, estava com ciúme. Bem, o homem bebe, mas não sai agredindo todo mundo. Ele agride a mulher que ele considera a mulher dele. Não, então, a ideia de propriedade, de posse, de condomínio, de controle. Ele não, bebia, não sabia o que estava fazendo, ele não bate no vizinho, ele não bate no amigo, ele não bate no chefe, não está com a cabeça quente, não estava pensando direito, ele não sai batendo em todo mundo, não. Ele chega na casa, que é a casa dele, com a mulher dele, faz isso porque ele entende que ela faz parte do pertencimento dele, né? Está na esfera de domínio, de controle, de posse dele. Então, isso a gente precisa mudar, repensar essa relação nesse formato de domínio, de controle, de exercício desigual de poder. Porque, pensando nisso, a gente consegue, sim, refletir lá na frente os números talvez melhores no que se referem à violência contra as mulheres, né? A gente precisa construir relações onde todas as pessoas se respeitem e considerem, homens e mulheres. Se eu te respeito e considero, eu não pratico violência contra você. Eu olho para você e observo em você um igual. Você é uma pessoa como eu, que merece o mesmo respeito e consideração que eu. Se eu te respeito e considero, eu não pratico violência, porque onde há respeito, não há violência. Há violência, não há respeito, né? Isso não dá para coexistir violência e respeito na mesma relação. Ou a relação tem respeito e não tem violência, ou tem violência e não tem respeito. Então, é importante a gente refletir sobre essa questão, né? A nossa socialização deve ser repensada com base no respeito. Se a gente assim conseguir, a gente nem precisaria de legislação específica, não precisaria da Lei Maria da Penha, não precisaria da Ronda Maria da Penha, não precisaria de uma lei específica para idoso, não precisaria de lei específica para deficiente, porque eu olho para você, para o idoso, para o deficiente, para a mulher, para a criança, como um igual, respeito e considero. Né? Então, há uma mudança de paradigma quando a gente pensa nessa relação com base no respeito e na consideração. Eu olho para você e percebo você um ser tão digno quanto eu, porque é um ser humano. Então, a gente tem que revisitar esse lugar, onde as relações não hajam essa desigualdade de poder, onde a gente consiga, assim, estabelecer relações de gênero, de fato, onde haja equidade. Então, isso aí é importante para sair do problema, né, da causa, pensar na causa
e refletindo lá na frente que a gente consegue, a partir daí, ter números melhores no que se refere a esse enfrentamento à violência contra as mulheres. Porque não basta só pensar nisso no aspecto legal. Estou frisando para a gente compreender que não se resolve o problema da violência contra a mulher só no aspecto legal, pensando em aumento de pena, pensando em punitivismo. Não se resolve só com isso. Isso é importante nesse contexto? Sim, quem praticou a violência é um criminoso, precisa ser responsabilizado. Mas se resolve só com isso? Não. Porque muitas vezes esse homem que agrediu aquela determinada mulher, ele nem compreende isso enquanto violência, porque ele entende que era a mulher dele e ele podia fazer isso naquele contexto. E ele sai desse relacionamento, às vezes vai para um segundo, um terceiro relacionamento e faz a mesma coisa, né? Então, é um ciclo que se repete. Então, a gente precisa tentar quebrar isso, né? Refletir sobre essas relações para que ela não se perpetue no tempo nesse formato, com base na violência. A gente precisa estabelecer novas bases para essas relações. Bem, e aí nós temos, como eu já disse, é um problema de fato complexo, precisa ser pensado assim. E é um grande salto que a Lei Maria da Penha trouxe, que é refletir a violência contra as mulheres e para o seu adequado enfrentamento, a atuação articulada, a atuação em rede. Então, isso é muito interessante no que se refere à política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres. Tá? A Lei Maria da Penha, de fato, é um ganho nosso, social, porque traz esse novo formato para o enfrentamento do problema, entendendo que o problema não se resolve só no campo da punição. O problema deve ser enfrentado pensando nas causas, pensando na educação. Fala, inclusive, da necessidade de estabelecer educação de gênero. Então, gênero hoje, que é uma palavra quase demonizada, mas é importante que a gente consiga dialogar sobre gênero em todos os contextos, porque as relações desiguais de gênero têm produzido reflexos para todo mundo, isso não é bom para ninguém, então a gente precisa dialogar em todos os espaços sobre essa temática, assim, não deve ser um nome, um tema demonizado, porque isso está aí e já tem produzido seus efeitos, e até o momento são efeitos ruins. Então, a gente precisa parar e refletir o que é que a gente pode fazer com isso que nós estamos vivenciando na atualidade. Então, a Lei Maria da Penha vem nesse contexto, não é algo inovador no que se refere ao enfrentamento no âmbito internacional. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, o conceito de violência contra a mulher que tem na Lei Maria da Penha advém da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Praticamente a mesma coisa, né? O que a Convenção traz, falando sobre violência contra a mulher, é basicamente a mesma coisa da definição de violência contra a mulher trazida pela Lei Maria da Penha. E a Convenção foi lá de 94. Nós, aqui no Brasil, nos comprometemos internacionalmente a adotar medidas para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. Mas pouco fizemos nesse contexto. Nós assinamos, concordamos com essa convenção em 96. E de lá para cá, pouco fizemos. E aí vem um caso emblemático, Maria da Penha. Interessante destacar esse caso, Maria da Penha, porque ela é uma farmacêutica, uma pessoa com conhecimento, né, universitário. Eu já estou destacando isso para dizer, violência contra a mulher atinge, infelizmente, todas as mulheres, de qualquer classe social, de qualquer raça. Infelizmente, em sendo mulher, nesse contexto que nós estamos vivenciando, sim, ainda uma sociedade que é machista, que é patriarcal, tem essas bases. Então, nesse contexto ainda, em nascendo mulher, você está mais sujeita a estar propensa a sofrer violência. Exemplo, meninos que me ouvem aí, vocês ficam preocupados de pegar um ônibus cheio, né? Porque no ônibus lá cheio você pode sofrer uma importunação sexual, alguém pode se roçar em você. É uma preocupação que paira na mente dos meninos? Ou então assim, não vou transitar em determinado local, determinado horário, porque eu posso sofrer violência sexual. Isso não é uma preocupação constante para os homens, mas é para as mulheres. Então, qualquer mulher
dentro desse contexto de sociedade que nós temos na atualidade, infelizmente, está sujeita a sofrer violência. Então, isso não acontece só nas camadas menos favorecidas socialmente. Isso acontece nas camadas, sim, também mais favorecidas. E aí nós observamos, olhando notícias, a profissional X caiu da sacada do apartamento, né? O ano passado nós tivemos também a denúncia, isso foi público, foi noticiado, então por isso eu estou aqui frisando, falando esse exemplo, um caso de uma promotora aqui no estado da Bahia que também denunciou, ou seja, nós estamos falando de uma pessoa que tem conhecimento no campo legal, tem influência e ainda assim sofria violência. Ou seja, nenhuma mulher está livre de sofrer violência, né? Todas as mulheres, dentro desse contexto, podem vir a sofrer violência, sim, porque é uma relação de dominação ainda que impera do gênero masculino em relação ao gênero feminino nessa pirâmide social a qual eu trouxe aqui para vocês. Então, sim, nós temos esse contexto que ainda coloca as mulheres numa situação de vulnerabilidade maior no que se refere à violência, especialmente nesse tema que nós estamos tratando, a violência doméstica e familiar. Tá? E aí nós temos essa situação da Lei Maria da Penha, que é inovadora porque foi fruto desse movimento de mulheres que se engajou para que existisse, de fato, uma legislação que adotasse medidas para o adequado enfrentamento da violência contra as mulheres. Nós, aqui no Brasil, podemos dizer, tem uma autora chamada Santos, que ela divide o enfrentamento à violência contra as mulheres aqui no Brasil em 3 momentos. A criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, a primeira foi lá em São Paulo. O segundo momento, os juizados especiais criminais, que houve todo um posicionamento contrário dos movimentos de mulheres, porque retornava essa situação da violência contra as mulheres, voltava a privatizar, né, porque era pensado como um crime de menor potencial ofensivo, o máximo de pena que acontecia ao agressor era pagamento de cesta básica, então a sinalização jurídica para isso é que valia a pena, sim, praticar a violência, porque o máximo que aconteceria com o agressor era o pagamento de uma cesta básica. Então, para a mulher, não tinha qualquer sentido denunciar esse agressor. Uma coisa é você aplicar o juizado especial criminal para a situação de, sei lá, uma briga no trânsito e o sujeito A agrediu o sujeito B, deu um soco. É uma relação não contínua, eles não se conhecem, não vão conviver. Outra coisa é aplicar o mesmo formato, a mesma legislação, com o mesmo peso, com as mesmas repercussões num contexto de violência doméstica e familiar. Essa mulher convive todos os dias com esse agressor. Então, não tinha sentido, né, adotar essa legislação para contextos completamente diferentes. E aí o terceiro momento é realmente a Lei Maria da Penha. Em 2006, esse ano completou 14 anos. É um marco, sim, no enfrentamento à violência contra as mulheres. O que é que nós, da Ronda Maria da Penha, porque eu estou vendo que o tempo aqui está chegando, né? E ainda não falei da minha atuação, da atuação da Ronda Maria da Penha. Se for tendo pergunta, a gente vai fazendo aí, que a gente... Pode ficar à vontade, capitã. Vai respondendo. Eu sou professora também, então professor, se deixar, já sabe, né? Vai falando. Não quer parar mais nunca. Dá 2 horas, a gente consegue falar 2 horas. Dá 3 horas, a gente consegue falar 3 horas. Bem, mas vou retomar aqui. A Lei Maria da Penha tem essa positividade de pensar a violência contra as mulheres enquanto uma atuação articulada de diversos órgãos e serviços públicos, e pensar também de que isso deve ser enfrentado a partir das suas causas, por meio da educação. Então, há uma previsão
da aplicação da lei no campo preventivo para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Há uma previsão também no campo de assistência, né? Mulheres que sofrem violência, por exemplo, e não tem... A mulher, pode dizer assim, uma mulher que depende financeiramente, economicamente desse agressor. Para ela, imagina, para romper com esse ciclo de violência, para cada uma romper, gente, é difícil. E por razões específicas. Então, é importante que a gente não julgue. Uma dada mulher pode não romper porque pensa assim, eu dependo economicamente dele, se eu romper, quem é que vai botar comida dentro de casa? Quem é que vai pagar o aluguel? Para onde é que eu vou? É um problema sério para ela? Lógico que é. Isso é difícil, pesa bastante nessa decisão na hora de romper com essa violência. Outra pode ter uma dependência emocional, por exemplo, nessa situação de uma mulher que não depende financeiramente do homem, que tem uma profissão relevante socialmente, que tem sua renda e não consegue sair dessa relação violenta, tá? Então, pode ser que essa mulher esteja com uma dependência emocional, uma dependência psicológica, ou ainda ela pense na questão de, poxa, mas se eu romper com esse relacionamento, eu tenho filhos, como é que vai ficar os meus filhos? Ele me bate, mas ele é um bom pai. Aí eu já faço um parênteses. Será que ele é um bom pai? Porque a violência que ele pratica dentro de casa reflete nessa criança. Traz reflexos aí agora e também para o decorrer da vida dessa pessoa, dessa criança. Então, eu já considero a violência que é praticada contra a mulher como violência também direta em relação àquele núcleo familiar que presencia, os filhos que presenciam essa violência. Mas essa mulher pode ficar pensando, poxa, mas ele é um bom pai, né? Como é que eu vou romper com esse relacionamento? Ela pode não achar respaldo, apoio na rede imediata dela, de familiares, de amigos, porque para os amigos, ele é ótimo, gente. Olha, ele é massa no baba, ele vai a todos os cultos, todos os encontros religiosos, ele é prestativo no trabalho, socialmente falando, ele para as outras pessoas, ele é ótimo. Então, essa mulher fica, poxa, olha, como é que eu vou dizer que ele me agride em casa? Quem é que vai acreditar? Quem é que vai... Para a família dessa mulher, inclusive, ele é ótimo também. Então, observem como pode ser difícil para essa mulher romper com esse ciclo de violência. Então, ela pode estar nesta relação por diversas razões. Você que sabe de um caso, de uma situação de violência, o que é importante você fazer é não julgar. Diversas razões pode levar essa mulher a permanecer nesse ciclo de violência, tá? Não seja você o causador de mais uma violência por meio do seu julgamento. E a gente julga com palavras e a gente julga sem palavras. Às vezes a expressão corporal é carregada de julgamento. E a gente deve ter muito cuidado em relação a isso, porque não ajuda em absolutamente nada essa mulher a romper com esse ciclo de violência. Eu fico falando de ciclo de violência, mas alguns aqui podem não ter ideia do que vem a ser. O ciclo de violência, dentro desse contexto doméstico familiar, é pensado em 3 fases, né? Acúmulo da tensão, no qual a mulher fica ali, pisando em ovos, porque tudo pode explodir, fazer com que a violência ecloda. Nós temos o segundo momento, que é a da violência em si, e nós temos o terceiro momento, que é da lua de mel. Nesse momento, é muito difícil para a mulher romper com o ciclo de violência. É mais fácil ela romper na explosão. Acabou a explosão, que é a violência em si, ela, nesse momento, se encorajar para denunciar. Porque quando chega e vai chegar a lua de mel, ele vai dizer que nunca mais vai fazer isso, que ele vai procurar tratamento, que é porque ele bebeu, é porque ele estava com muitos problemas, ele vai procurar terapia de casal, ele vai te levar para jantar, ele vai te levar para a viagem que vocês queriam, ele vai ser de novo o príncipe encantado, o homem perfeito. E é difícil você pensar em romper quando esse homem se torna de novo aquele seu príncipe encantado. Então tem essas fases, mas essa fase gira. E daqui a pouco volta de novo o acúmulo da tensão, a explosão e novamente a lua de mel. Então, a violência doméstica e familiar, ela acontece nesse processo, tá?
nesse ciclo que vai girando. E quanto mais tempo essa mulher permanece nessa relação, mais rápido esse ciclo vai girar, mais intenso vai ser o giro desse ciclo, certo? E aí nós temos essa previsão, sim, da atuação em rede, e é fundamental. Por que eu digo isso? Nós, da Ronda Maria da Penha, e tentando fechar por conta do nosso tempo, nós, da Ronda Maria da Penha, fazemos parte dessa política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, no contexto de atuação em rede de enfrentamento. Isso é fundamental, porque, como eu disse no início, é um problema complexo. O problema complexo não se resolve isoladamente. Ninguém sozinho consegue resolver. A Ronda Maria da Penha consegue resolver sozinha com a violência em relação à violência contra as mulheres? Não. O judiciário resolve sozinho? Não. A centro de referência resolve sozinho? Não. Defensoria Pública? Não. Ministério Público? Não. Nenhum órgão, nenhum serviço público, nenhuma entidade lida sozinho com esse problema complexo que é a violência. Isso é importante dizer, porque sempre que a gente pensa em problema complexo, e alguém vem apresentar uma solução que é simples, é bom desconfiar. Problema complexo resolve com solução complexa e não com solução simples. Então, se você tem um problema complexo, comece a ampliar o seu olhar para pensar nas alternativas, porque se limitar a uma só alternativa, a uma só forma de resolver, pode ser que você não dê conta daquele determinado problema. E é o que acontece com relação às mulheres, à violência contra as mulheres. Como eu disse, é um problema social, jurídico e político. Deve ser pensado e enfrentado a partir, pelo menos, dessas três premissas, enquanto problema social, enquanto problema político, enquanto problema jurídico. E aí nós temos a atuação da Ronda Maria da Penha. É bem inovador a nossa atuação. Por que eu digo que inovador? Não é inovador no sentido de serviço no âmbito do país. A Ronda Maria da Penha, esse formato de serviço não nasceu no Brasil, aqui no estado da Bahia. O primeiro estado que adotou foi lá no Rio Grande do Sul, tá? E aí, a Major Denise, que foi comandante já da Ronda há um bom tempo, esteve lá, fez parte da montagem desse formato de serviço adotado aqui na Bahia, esteve no Rio Grande do Sul, entendeu como é que funcionava esse serviço lá. Ela brinca que colocou um dendê, um camarão, ou seja, adaptou esse serviço à realidade nossa, porque é outra coisa importante, a gente não sair importando modelos sem adequar às nossas realidades e às nossas necessidades. E adaptou esse serviço, e hoje nós somos referência nacional, tá? Neste serviço. Não surgiu aqui, mas hoje o estado da Bahia é referência no enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da Operação Ronda Maria da Penha. E o que nós fazemos que é referência nacional? Nós fazemos o acompanhamento das medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário vai lá, dá uma decisão dizendo assim, agressor, por exemplo, pode ser uma das decisões que venha a conter nessa medida protetiva. Agressor, não se aproxime de naninha, você não pode, nenhum, não se aproxime de naninha, ok? Ok. Tem gente que pode ler esse documento aqui, essa decisão judicial, e pode obedecer. Ótimo se isso acontecer. Mas tem um monte que não, tá? Que não obedece, só vendo um papel escrito dizendo que não pode se aproximar. Então, qual a importância do nosso serviço? Nosso serviço termina dando efetividade a essa decisão judicial. Garante a efetividade dessa decisão judicial. A mulher vai se sentir mais segura, sabendo que há um serviço especializado que vai acompanhá-la, que vai protegê-la, e o homem sabe que se ele violar o cumprimento dessa medida protetiva, por conta da mudança legal, inclusive, ele pode ser preso, porque ele está descumprindo a medida protetiva. Descumprimento de medida protetiva é crime específico. Se ele for pego descumprindo a medida protetiva, ele vai ser preso. Então, há uma importância para a mulher, que ela se sente segura para retomar a sua vida com autonomia, com dignidade. Há uma repercussão para o homem, porque ele sabe, eu não vou me aproximar, porque se eu me aproximar, eu posso vir a ter consequências com essa violação.
há uma repercussão para aquele núcleo familiar, porque o núcleo familiar termina se restabelecendo num contexto sem violência. Então, isso é importante. Então, há um impacto naquele núcleo familiar e também um impacto naquela comunidade próxima, porque quando a nossa viatura passa padronizada, os nossos policiais usam a padronização, um braçal, a viatura está lá identificada, Ronda Maria da Penha, aí o vizinho que também agride a mulher, pode ser assim, ó, hoje está passando aqui, está na casa da vizinha, pode ser que daqui a pouco, ó, esteja aqui na minha casa, então vou vigiar. Então também gera esse reflexo naquela comunidade que a gente muitas vezes nem consegue mensurar. Isso é bem interessante do nosso serviço, mas é o mais interessante, é também interessante, o que eu acho bem importante destacar é que nós também temos uma atuação muito significativa no campo preventivo. A gente acredita que a nossa atuação no campo preventivo traz, sim, reflexos pode ser um reflexo mais adiante, mais futuro, a médio e longo prazo, nos números de violência. A gente atuando nas causas, pode ser que a gente consiga ter números melhores no que se refere à violência contra as mulheres. Né? Então, a gente tem vários projetos. Nós temos um chamado Ronda para Homens, que foi premiado nacionalmente o ano passado, que atuamos com... É o Clube do Bolinha, viu, meninos? Homem falando com homem, porque, infelizmente, tem homens que têm uma grande dificuldade de ouvir mulher falar. Tá? Então, usamos esse projeto enquanto estratégia para dialogar com os homens sobre masculinidade tóxica, violência contra a mulher, a própria aplicação da Lei Maria da Penha, falando sobre desigualdade de gênero, então essas temáticas atinentes à violência contra a mulher. Então, temos esse projeto, que começou dialogando com homens em geral. Hoje, nós temos uma vertente específica desse projeto, que atua com as varas aqui de violência doméstica, as 4 varas de violência doméstica aqui de Salvador, eles encaminham para nós homens que respondem a processo por violência doméstica e nós realizamos esses encontros, esses diálogos, a fim de revisitar, né, essa situação de modo a produzir transformação. Então, é esse o grande objetivo, né? Ressignificar essa relação. A ideia é ressignificar essa relação onde existia ou existiu a violência. Então, temos esse projeto, temos outros projetos com públicos variados. Tem um projeto específico com mulheres chamado Espelho, que é um diálogo lúdico sobre violência contra as mulheres, as formas de violência. Né? A mulher vai brincando, vai jogando, mas falando de coisa séria, e também nesse jogo se dialoga sobre a rede de enfrentamento, como ela pode acessar e pedir ajuda. Então, é um jogo espelho, onde a mulher vai dialogar, conversar sobre essa temática da violência num formato lúdico. Nós temos projetos com jovens e adolescentes na vibe da Ronda, nós temos Ciranda Rural, enfim, vários projetos a fim de atingir públicos diversificados. Qual o objetivo disso? Fazer, e sim, com que esses públicos variados reflitam sobre as causas da violência. A busca maior é que a gente consiga, sim, trabalhar as causas para enfrentar os efeitos que a própria violência, né? Quiçá reduzir os números de violência contra as mulheres. Atualmente é um projeto institucional da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública, Governo do Estado, de ampliação da Ronda Maria da Penha, interiorização da Ronda Maria da Penha. Nós, atualmente, estamos em 22 municípios, incluindo Salvador. Há um projeto de ampliação para mais municípios. Por que isso é necessário? Porque, infelizmente, a violência está em todos os lugares, né? Está em todas as cidades. Eu disse que o ideal é a gente trabalhar para a gente deixar de ser necessário. Quiçá um dia a gente não precise desse serviço especializado. Seria o ideal da nossa convivência, mas enquanto existir essa necessidade, é importante que as pessoas em qualquer lugar consigam acessar serviços públicos, equipamentos que possam, sim, ajudá-la a romper com ciclos de violência. Nós temos essa rede mais estruturada está na capital e nas grandes e cidade média, mas cidade de pequeno porte ainda tem há um desafio enquanto política pública de ampliar esses serviços para cidades de pequeno porte. Então, sim,
é importante a gente refletir sobre isso também para outras localidades. Então, nós estamos em 22 municípios e essa tem sido a nossa atuação. Temos sido referência, como eu já disse, para outros estados. Hoje, praticamente, os estados do Nordeste adotam os nossos protocolos. Sergipe, Alagoas, nós temos aí também, para além de estados do Nordeste, nós temos Acre adotando também, estiveram aqui o ano passado, foram capacitados por nós e adotam os nossos protocolos. Rio de Janeiro, que inaugurou a Ronda o ano passado, lá chama Patrulha Maria da Penha, também esteve aqui e adota os nossos protocolos, ou seja, nossa atuação hoje tem sido destacada no âmbito nacional. E o que é que isso gera para nós? Gera para nós responsabilidade em fazer mais e melhor para toda e qualquer mulher que venha a ter necessidade. Nós costumamos dizer que nossa atuação é para proteger as mulheres que mais precisam. E é esse, sim, o nosso objetivo, entendendo que é bem servir com eficácia, eficiência, com empatia e com respeito cada mulher que tiver necessidade da nossa atuação, para que, sim, a vida dela possa ter uma nova direção. Você que sabe de um caso de violência, é importante que você fortaleça essa mulher para que ela rompa o mais rápido possível com o ciclo de violência. Se a violência está acontecendo agora, liga, aciona o 190 para que uma viatura mais próxima possa deslocar e possa atender, para que essa mulher não morra, e aí a gente depois pergunta, podia ter feito alguma coisa, tira essa culpa das tuas mãos, faça alguma coisa, né? Se movimente em relação a isso, se engaje nessa causa. Se a violência não está acontecendo agora, mas você sabe dessa situação, você também tem serviços que podem ser acionados, como, por exemplo, o 180. É um serviço que pode ser acionado para denunciar, para buscar orientação, para encaminhar para serviços públicos que oferecem essa orientação sobre o enfrentamento à violência. Se você tem uma pessoa conhecida que está vivenciando, fortaleça para que ela consiga romper o mais rápido possível. E faça isso sem julgamentos. O julgamento vai afastá-la de você. E isso não vai ajudar. E daqui a pouco pode essa pessoa que você conhece, infelizmente, pode vir a estar nas estatísticas de feminicídio. E é o que nós não queremos. Tá? Então, é essa a nossa atuação. Nós todos temos responsabilidade, não só da Ronda Maria da Penha, mas você que está aí me ouvindo, me vendo, também tem responsabilidade nesta causa, neste enfrentamento. Vamos fazê-lo, porque todos nós queremos um lugar melhor para estarmos. Todos nós temos responsabilidade em produzir isso. É dever do Estado, é dever dos órgãos e das entidades, mas é o meu dever e o seu dever também. Juntos, podemos mais, juntos temos a capacidade, sim, de transformar o nosso espaço em um lugar melhor. Muito obrigada. Nós que agradecemos, capitã. A fala da senhora foi maravilhosa, esclarecedora, contemplou, inclusive, várias questões que eu vinha botando aqui, algumas que chegaram, mas eu ainda vou fazer algumas perguntas, né, para a senhora. Mas só temos a agradecer, né? De antemão, já vou deixar aqui o agradecimento pela sua fala completa, né? E foi muito, muito boa mesmo. A gente é super grato por isso. Então, eu vou tentar fazer um compilado de algumas questões, mas algumas você já veio respondendo ao longo de sua fala, né? E umas questões que surgiram aqui também no YouTube, né? A senhora falou da questão que não só a punição, né, ela vai ter efeito em si, né? Tem que tem que ser aliado à questão da educação, né? E a senhora falou também sobre as questões legais que ocorreram, né? Recentemente, foi dito até no chat, né, que essas mudanças legais na legislação, enquanto reconhecendo a mulher enquanto um ser independente, né? Até a questão do sobrenome que ela era obrigatório utilizar, a questão também da punição que o homem tinha por agredir. Então, o quanto essas mudanças na legislação elas são recentes e também
o quanto isso vai influenciar ainda, né? Como isso ainda está enraizado na mente da sociedade, né? Que a mulher ainda é uma propriedade. Então, tem a questão que eu ia trazer, né? Se essas mudanças que estão sendo ocorridas de forma gradual, mesmo que lenta, ao longo do tempo, né? E essa questão porque quando a mulher está numa relação, ela não quer que o homem seja preso, ela quer que o homem mude, né? Então, a punição, ela tem que estar... ela tem um caráter educativo, né? Essa é uma questão, né? É importante que tenha essa punição e, aliada a isso, ocorra a educação, tanto desde da criança até esse homem, né? A senhora falou também da questão que existe uma orientação desses homens agressores, né? Ou é uma outra pergunta que rolou aqui no chat, perguntando onde são esses espaços em que os homens eles têm essas orientações, esses homens que foram agressores, né? Onde são esses espaços que ocorrem essa orientação a esses homens? E a senhora acredita que também o medo da punição pode diminuir? Acredito que a senhora respondeu também, mas a senhora pode voltar, né? Pode diminuir os índices de violência? E uma coisa que ficou na minha cabeça é como funciona a questão da ronda, né? Se as mulheres que já têm a medida protetiva, quando elas observam que o seu agressor está perto, elas ligam para a ronda, ou se a ronda ela fica passando pelos locais onde sabe que tem as mulheres que já estão com essa medida protetiva, né? E mais uma questão aqui também, teve aqui no YouTube, né? Que também me veio essa questão, né? Porque muita mulher sofre violência e nem sabe que está sofrendo a violência. Nem sabe o que é a violência. Então, surgiu uma questão aqui no YouTube, como orientar as mulheres na questão do que é violência e os tipos de violência que existem, né? E como orientar essas mulheres que muitas vezes sofrem violência, querem denunciar e não fazem a mínima ideia de onde ir, o que fazer, né? Então, esse caráter educativo também para as mulheres entenderem o que é a violência e o que fazer a partir dela. Porque muitas situações de extrema vulnerabilidade não sei para onde ir, nem o que pedidas por pessoas que não estão dentro de e não é assim, né? Tem essa confusão também que a delegacia da mulher, a questão da Lei Maria da Penha, são a visão da Polícia Militar em relação a essas questões. Se vierem mais questões, aí eu trago novamente para a senhora, mas a senhora puder responder essas. Perfeito, obrigada. Ótimas, questões muito bem pensadas. Eu fui anotando aqui, se eu for esquecendo de alguma, por favor, me lembre, tá? A punição tem caráter educativo. A ideia geral de punição, né, na construção moderna da punição, é que ela deve ter o caráter preventivo, punitivo e ressocializador. Não é diferente em relação ao que nós pensamos no contexto de violência doméstica e familiar. O que nós estamos dizendo é a violência doméstica e familiar é tão importante, tão relevante para ser combatida enquanto atuação estatal, enquanto política pública, no âmbito social. Isso é tão importante quanto qualquer outra forma de violência. Por exemplo, se eu estou na rua e meu celular é roubado, alguém bota a arma na minha cabeça e toma meu celular, isso é tão importante, é uma violência que deve ser combatida, deve ser enfrentada pelo Estado com a mesma intensidade de quando a mulher está dentro de casa e o homem a agride, o homem a esfaqueia, o homem a joga, o homem a sufoca. Então, isso é tão importante, deve ser tão importante enquanto enfrentamento pelos órgãos estatais,
quanto o que acontece dentro de casa. O que nós tínhamos era no contexto do que acontecia no âmbito privado, o Estado não se envolvia, né? E aí vem essa construção de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a ideia da privatização desse fenômeno, violência doméstica e familiar. Mas isso tem levado um monte de mulher a morrer. Então tem que repensar. Mulheres também são detentoras de direitos humanos, que precisam ser assegurados pelo próprio Estado. Então, eu preciso andar na rua com tanta segurança, espaço público, quanto eu chegar na minha casa e ter segurança na minha casa. Entendem? Então, é importante a gente refletir que a violência que é praticada no espaço público é tão importante de ser enfrentada quanto a violência que acontece no espaço privado. Quem pratica a violência no espaço público, nós denominamos, chamamos de criminoso, não é isso? Não é assim que a gente diz? Não é assim que a gente se refere? Quem pratica a violência no âmbito do espaço privado ele também está praticando um crime, também é um criminoso. Então, a gente não deve amenizar o que acontece no espaço privado, no ambiente doméstico familiar. É essa a nossa busca, de não privatizar a violência que acontece, de dizer que a violência não é problema da mulher que está sofrendo violência, que ela teve um dedo podre e escolheu errado. A gente está, de novo, botando a culpa na vítima. A culpa não é de quem está sofrendo a violência, não. A culpa é de quem pratica a violência. Quem pratica a violência, ele deve ser responsabilizado, sim, pelos atos dele. Então, eu compreendo que não é só isso, não é só pensar, não, vamos só punir, só resolve se tiver punição. Esse é um formato que nós aqui no Brasil estamos acostumados. Quando tem um problema, né, e aí você teve uma dada situação que aconteceu e repercutiu na sociedade, vamos criar uma lei para resolver esse problema. A gente pensa que a solução advém exclusivamente da criação da lei e de uma eventual punição. O que eu estou dizendo, não. Isso é importante? Não deixa de ser importante, faz parte do enfrentamento daquele problema. Mas eu estou chamando a atenção que não é só isso, que limitar a isso vai gerar em nós, enquanto sociedade, um fracasso, porque não vai resolver. Só a punição não vai resolver. Só a punição não vai ressignificar essas relações. Só a punição não vai fazer com que haja uma revisão dessa relação desigual de poder que estabelece essa violência. Então, a gente tem que pensar nas causas para reduzir os efeitos. Então, sim, existiu a violência, eu considero como importante, sim, que aquele que praticou a violência, ele deve ser responsabilizado. Ele deve ser, se for o caso, apenado, sim. Porque é um crime o que ele está fazendo. É tão errado agredir, bater, praticar violência dentro de casa, quanto qualquer outro crime que é praticado em um outro espaço, em um outro ambiente. Então, é essa a perspectiva que a gente deve adotar. Tá? O medo da punição pode diminuir os casos? Aquela ideia, novamente, da punição, né? Como um todo. O medo da punição pode desestimular determinadas condutas, mas não será suficiente só o medo da punição. É importante que aquele que agride, ele compreenda também, e é o melhor dos mundos, se a gente conseguir fazer com que todos se respeitem e considerem, porque aí a gente não tem violência praticada no ambiente doméstico e familiar. Imagina, esse seria o ideal, né? Se a gente tem uma relação com equidade de gênero, a gente não tem violência. Se todos se respeitam e consideram, todos se respeitam e consideram, a gente não tem violência. Então, esse seria o ideal. Então, o medo está na esfera do que foi pensado para a punição como um todo, nessa função preventiva, punitiva e ressocializadora. Temos ainda essa adoção, mas reforço que isso não é a única medida a ser pensada, a única solução a ser seguida. A gente tem que pensar o problema da violência contra as mulheres, sim, a partir da sua complexidade.
É um problema legal, é um problema jurídico e é um problema político. Assim deve ser pensado, tá? Atuação da Ronda. Como a Ronda é acionada? Como é que a Ronda é acionada? Isso é bem importante. Se está acontecendo agora a violência, eu falei assim, ó, gente, aciona o 190, que uma viatura mais próxima vai deslocar. Eu não disse assim, ó, a Ronda vai deslocar. Por quê? Porque não é exatamente essa a nossa atuação. Nós atuamos no acompanhamento das medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. Quem é que encaminha para nós essa medida protetiva? Essa demanda vem do próprio Poder Judiciário. Há uma articulação nossa, da Ronda, que pertence à Polícia Militar do Estado da Bahia, com o próprio Poder Judiciário. Os casos, as situações mais gravosas, que eles observam que há necessidade do nosso acompanhamento, eles encaminham para nós e nós, assim, perguntamos a essa mulher. A gente também respeita a autonomia dessa mulher. Entramos em contato com essa mulher e verificamos, olha, você tem interesse em ser acompanhado pela Ronda Maria da Penha? Nosso serviço consiste em realização de visitas periódicas, tá? E aí também é um complemento de uma das perguntas. Como é que a gente faz? Nós fazemos visitas periódicas. Primeiro, a gente verifica se ela quer. Se ela quiser, nós vamos realizar a primeira visita. Vamos compreender o contexto daquela violência e vamos dimensionar a nossa atuação. Fazemos uma avaliação de risco. E isso faz com que a gente dimensione, inclusive, a frequência das visitas. Pode ser que essa visita seja semanal, pode ser que já não haja mais necessidade de semanal e essas visitas possam ser mais espaçadas. Nós realizamos a visita onde essa mulher indicar. Se ela disser assim, olha, eu quero que vocês venham na minha casa, nós iremos até a residência dela. Mas se ela disser assim, olha, não, eu quero que vocês possam realizar a visita no meu local de trabalho. Nós vamos ao local de trabalho. Não, quero que a visita seja naquela praça pública ali. Nós vamos até a praça pública. Então, é um serviço que atende à especificidade dessa mulher, tá? Então, é bem personalizado. Costumo dizer que é um serviço muito personalizado para atender a demanda de cada mulher de modo específico. Então, nós realizamos visitas periódicas. A rotina dessas visitas vai depender da gravidade daquele determinado caso. A primeira visita normalmente é agendada, as outras não. Por que não? Porque pode ser que esse agressor esteja lá e a gente, se avisar antes, não vai atingir o objetivo da nossa atuação. Então, as demais visitas é dentro de um período que ela indica, mas elas não são previamente avisadas. São realizadas dentro do contexto do que ela passa para nós e do local indicado por ela. Então, nós vamos para fazer a verificação se está tudo ok, se está tudo bem, ou se está havendo descumprimento da medida protetiva, né? Que é outro dado relevante. Essa articulação é feita constantemente com o próprio Poder Judiciário. Nós fazemos relatório dessas visitas e encaminhamos, por exemplo, se esse agressor está constantemente descumprindo a medida protetiva e nós não conseguimos ainda encontrá-lo para atuá-lo em flagrante, nós realizamos o registro no relatório, encaminhamos para o Poder Judiciário, para a vara específica, e ela, por sua vez, poderá, inclusive, expedir o mandado de prisão preventiva. É possível, a partir do que a gente registrar nos nossos relatórios. Então, há uma atuação muito articulada, nossa, Ronda Maria da Penha, com o Poder Judiciário, para que esse subsídio favoreça a própria vida dessa mulher, né? A garantia da vida dessa mulher. Então, se a gente observa que essa mulher está em risco, a gente vai pensar em rede o que fazer para lidar com aquela determinada situação. Digamos que essa mulher também apresente uma demanda no campo de assistência social, ela necessite de um benefício social, um programa como Bolsa Família, ou Minha Casa Minha Vida. A gente também pode encaminhar para um centro de referência que tem esse atendimento de assistência social, assistência jurídica, assistência psicológica. Pode ser que essa mulher apresente uma demanda no campo psicológico, nós também encaminhamos para um outro serviço da rede para fazer esse atendimento. Então, a nossa atuação é integral e articulada em rede, né? A depender da demanda que essa mulher apresentar, nós encaminhamos, se não é um caso que nós, da Ronda Maria da Penha, temos a condição de resolver, enquanto Ronda, encaminhamos para o órgão ou serviço público que assim possa fazê-lo.
Então, há essa atuação articulada. Então, se ele está aqui agora, descumprindo a medida, a ronda está lá próxima, vai sim ao local, vai fazer a visita e, em verificando, vai prendê-lo em flagrante. Ah, mas se está acontecendo numa situação que a ronda vai demorar um X tempo, 1 hora para chegar. Pode ser que nesse período ele já não esteja mais. Então, nós acionamos a viatura mais próxima para que assim adote a respectiva medida. Então, uma atuação bem articulada. Essa mulher tem o nosso contato e nós temos o contato dela. E qualquer demanda, ela passa para nós também, assim nós adotamos as medidas e passamos as orientações específicas. Agora, é uma demanda que a mulher vai diretamente lá na ronda e, olha, eu quero passar a ser acompanhada pela ronda, em regra, não. Esse nosso serviço é por meio do próprio Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que encaminha para nós essas mulheres. Ah, eu não tenho medida protetiva. O que é que eu faço para ter? Eu estou sendo agredida. É possível solicitar uma medida protetiva através de um sistema que eu costumo chamar de multiportas. Você pode ir via delegacia. Tá? Aqui em Salvador, nós temos 2 DEANs, uma em Brotas e uma em Periperi. Então, pode ir via delegacia especializada de atendimento à mulher, a de Brotas ou a de Periperi. Se você está numa cidade onde não tem delegacia especializada, tem a delegacia territorial, vá a essa delegacia territorial e registre a ocorrência e vai estar lá a possibilidade de você solicitar a medida protetiva. É só via delegacia? Não. Além da delegacia presencial, né, nós temos hoje uma inovação aqui no estado da Bahia, que é a delegacia virtual. Os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, hoje, no estado da Bahia inteiro, podem ser registrados também por meio do respectivo site vinculado à Secretaria de Segurança Pública, Delegacia Digital. Se você digitar aí no seu Google, você vai encontrar Delegacia Digital, possível registrar ocorrência de violência contra a mulher. O que você faria presencialmente em uma delegacia, você poderá fazer onde você estiver, do seu dispositivo móvel, do celular, do seu computador. Então, é possível. Ampliou essa possibilidade de acesso, né? Então, é um ganho. E isso foi dentro desse contexto de pandemia, que a gente sabe que houve uma dificuldade até nesse deslocamento dessas mulheres e a intensificação da violência. Houve um trabalho articulado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Segurança Pública para criar essa ferramenta e ampliar essa possibilidade de acesso. Então, é possível você também fazer esse registro por meio da delegacia digital. Qual a outra forma? Ah, não, eu não quero ir na delegacia. É uma pergunta aí que alguém também pode ter feito. Eu só quero me sentir mais segura, eu não quero ir à delegacia, eu não quero registrar isso enquanto uma ocorrência criminal. É possível também. A Defensoria Pública do Estado da Bahia, aqui nós temos um núcleo no DEM, aqui, que realiza um trabalho fantástico. Esse núcleo faz os pedidos, encaminha os pedidos ao Poder Judiciário de medida protetiva, independente da ocorrência na delegacia, do registro na ocorrência na delegacia, do boletim de ocorrência. Então, eu necessariamente preciso do registro do boletim de ocorrência para ter uma medida protetiva? Não. Não há uma necessidade de que a medida protetiva venha com exclusividade só se houver o registro do boletim de ocorrência. Então, é possível eu ter uma medida protetiva sem que tenha gerado um boletim de ocorrência no campo criminal. Então, é possível isso? É possível. Quem é que tem feito esse trabalho muito interessante aqui? No DEM, da Defensoria Pública. Se você acessar aí pelo NUDEM, é possível também você entrar em contato, 129, o serviço também, esse é o número deles, é possível acessar, possível tirar dúvidas e possível conseguir essa medida protetiva pelo próprio NUDEM. Qual outro serviço que nós temos aqui especializado também, que também é possível solicitar uma medida protetiva pelo próprio Ministério Público? Tem um núcleo especializado chamado GEDEM, aqui no Ministério Público, especialmente aqui em Salvador, né? Como eu já disse, uma rede mais articulada nas grandes cidades, na capital, principalmente. Então, nós temos aqui também um serviço especializado no Ministério Público, GEDEM. Eles também encaminham para o Poder Judiciário o pedido de medida protetiva. É importante dizer que o sistema é multiportas, porque esse pedido pode ter origem em diversas fontes. Né? Eu falei aqui da delegacia,
falei da Defensoria Pública, Ministério Público. Eu tenho um advogado particular, eu posso dar entrada no pedido de medida protetiva? Posso dar entrada. Então, não precisa nem ir para nenhum desses órgãos, pode ir pelo seu próprio advogado particular também e elaborar o pedido de medida protetiva. Eu quis fazer pela delegacia digital. Lá também eu consigo pedir uma medida protetiva? Consigo, porque lá vai ter um campo onde você vai indicar se você quer ou não a medida protetiva. Então, ainda tem essa possibilidade. Ou seja, o sistema é multiportas. Quem é que concede a medida protetiva? Em regra, quem concede a medida protetiva é o Poder Judiciário. Tem algumas exceções, com a mudança da lei aí, que foi estabelecida, eu não vou entrar agora nessas exceções, não. Mas a regra é que quem concede a medida protetiva é o Poder Judiciário. Quem expede, quem defere essa medida protetiva é o Poder Judiciário. Pode ser solicitado por esses vários órgãos que eu falei aqui, mas quem defere, quem analisa o pedido e defere essa medida é o Poder Judiciário. Qual o prazo para isso? A lei estabelece o prazo de 48 horas. Quando chegou lá no Poder Judiciário, ele teria o prazo de 48 horas para analisar esse pedido de medida protetiva. E essa atuação do Poder Judiciário tem sido no sentido de que esse prazo seja o mínimo possível para análise desse pedido de medida protetiva, tá? Deixa eu ver se eu fui... Atuação da Ronda, expliquei como é que nós somos acionados. Tipos de violência. Bem, a Lei Maria da Penha fala em cinco formas de violência. A violência física, ela deixa as marcas visíveis em regra, né? Eu consigo perceber, se você tomar um soco no seu olho, ele vai ficar roxo, vai deixar a marca visível e é possível perceber. Tem algumas exceções, por exemplo, se alguém puxar aqui meu cabelo, é uma violência física, mas não vai aparentar tanto assim, eu não vou conseguir perceber visualmente tanto essa violência. Contudo, em regra, a violência física ela vai deixar essas marcas visíveis. Isso gera um impacto maior para quem observa, né? Se observa alguém que está lá com o olho rosto, isso vai me gerar um impacto maior. Então, essa é uma violência fácil de perceber, está ali manifesta no seu corpo, em regra, tá? Violência física. Nós temos a violência psicológica. Essa aí é muito delicada, muito complicada, porque às vezes a pessoa não se enxerga enquanto estando sofrendo uma violência psicológica e os outros também não percebem, não é fácil de perceber. A física deixa a marca ali, eu estou vendo. A psicológica, ela vai agir de modo... Imagina se você convive com uma pessoa que está na sua casa, que todo tempo diz, olha, você é chata, é insuportável. Todo dia é isso. Você é uma insuportável, você é horrível. Quando eu casei com você, até você era agitadinho, mas agora você está uma baranga, você está horrível, você está gorda, você está feia, só eu para te suportar, ninguém mais te suporta. Se eu não ficar com você, você não consegue nem ficar com mais ninguém. Ou seja, vai repetindo isso, estou dando alguns exemplos, vai repetindo isso cotidianamente, de modo que essa mulher tenha a sua autoestima afetada, diminuída, né? Ela se sente diminuída nessa relação mesmo, perde a sua autoestima. E isso gera reflexos na psique dessa mulher. E aí tem mulher que vai desenvolver depressão, tem mulher que desenvolve síndrome do pânico, tá ok? E nessa situação aí, você tem uma violência que não está deixando as marcas visíveis. Quando murro no olho, em 2 semanas pode ser que ela desapareça as marcas, essa violência aí psicológica, ela pode deixar as marcas para o resto da vida, né? Pode ser que essa mulher carregue essa violência para o resto da vida, de ser tão diminuída, de ter sua autoestima tão afetada, de ela, né, não mais acreditar nas suas potencialidades, porque o tempo todo o outro reforça diariamente, cotidianamente, que você é menor, que você você é louca. Quer ver um outro negócio muito comum? Você é louca, você tem que procurar tratamento psicológico. Você enxerga ali, digamos, você observa que Nhaninho está ali com a ligação meio cheia de carinho, você generosa, com outra pessoa que não é com você. Aí você vai questionar, Nhaninho, você estava falando com quem? Você marcou esse encontro para amanhã, foi com quem? Aí Nhaninho responde, olha, você está
maluca. Você está entendendo tudo errado. Você precisa se tratar. Você está com um problema sério. Rapaz, você perdeu sua razão, viu? Olha como você está criando as coisas, inventando as coisas. A mulher começa a duvidar da sanidade dela. Começa a achar, será que eu ouvi mesmo? Será que marcou mesmo? Será que foi? Oh, gente, eu estou interpretando tudo errado. Será? E aí você não sabe mais, né? Perde a noção de realidade, do que ouviu, do que deixou de ouvir. Isso é muito comum nas relações e vai afetando o seu psique. Então, a violência psicológica é muito delicada, né? E a gente precisa ficar atento a essa manifestação de violência que ainda é difícil identificar e, por ser difícil de identificar, termina sendo mais complexo para o seu combate. Já há decisões que, inclusive, reforçam a aplicação da Lei Maria da Penha pela violência psicológica, porque a violência psicológica reflete enquanto violência física, né? Afeta o seu psique, aí você pode apresentar os respectivos laudos, como eu falei aqui, a violência psicológica pode chegar num grau que a mulher desenvolva síndrome do pânico, que a mulher desenvolva uma depressão séria. Então, a gente tem uma violência psicológica que está refletindo no físico, e isso sim também é possível de ser amparado e está previsto na Lei Maria da Penha. Outra forma de violência que nós temos é a violência patrimonial. Então, se a Nhaninho controla suas rendas, né, e aí pega seu celular, não gostou de algo que viu no seu celular, quebrou seu computador, reteve seus documentos, faz empréstimos no seu nome, tudo isso, dentro de um determinado contexto, pode se configurar, sim, em violência patrimonial. Conheço, e nós acompanhamos em outra cidade aí, um caso de uma microempresária que praticamente quebrou, porque Nhaninho não trabalhava, mas Nhaninho queria andar com roupa de marca, Nhaninho queria a moto, e Nhaninha fez o quê? Né? Não, compra aí, Neninha, eu pago. Até paga a primeira prestação, mas não paga mais nenhuma. E aí ela se endividou por completo, e aí tinha a violência patrimonial e tinha também a violência física. Muito frequentemente, nós temos casos de se apresentar os 5 tipos de violência: violência física, patrimonial, sexual, psicológica e moral. Isso é comum, não é raro. Infelizmente, está presente. A violência sexual, difícil da pessoa, da mulher, reconhecer, né? Que sofreu. Olha, eu sofri violência sexual. Ainda é um tema, como vocês trouxeram aqui, é um tabu, é uma dificuldade. E imagina você falar disso, uma intimidade, uma situação como essa, muitas vezes para um desconhecido. É fácil reconhecer isso para outras pessoas. Não é fácil reconhecer para você, quanto mais perante outras pessoas. Então, é difícil quando se fala, por exemplo, em violência sexual. Então, é bom... Fica. Eu tenho uma dúvida. A senhora falou da questão da violência psicológica. Eu queria saber, assim, a Lei Maria da Penha, a mulher está amparada, né, por todos os tipos de violência pela Lei Maria da Penha. Mas no caso da medida protetiva, ela só pode pedir no caso de violência física? Não, a medida protetiva pode ser pedida por qualquer dessas formas de violência. Por exemplo, uma manifestação muito frequente de violência psicológica no campo criminal é a própria ameaça. Né? Se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Se você me abandonar, eu vou me matar. É uma violência psicológica. Ok? Isso é reiterado, você fica com o seu psique afetado. Então, é possível conseguir uma medida protetiva, é possível caminhar, inclusive no campo penal, sem que a violência seja exclusivamente física. Qualquer dessas formas de violência devem ser enfrentadas, combatidas
e assim adotadas medidas adequadas, ok? Então, a violência psicológica também, como eu já disse, inclusive já há condenação no campo criminal por violência psicológica, porque a violência acabou afetando o físico. Se eu o tempo todo estou ali, né, tendo a minha autoestima diminuída, sendo subjugada, né, com esse formato, olha, você é horrível, você não presta, você é insuportável, você é chata, você não serve para nada, enfim, isso todo dia pode ir afetando de tal forma o meu psicológico que eu termine tendo um problema de depressão. A depressão não afeta o meu físico? Afeta. Então, isso gera repercussão no campo criminal? Sim, gera repercussão também no campo criminal, tá? Então, é possível. Nós temos aí outra violência, que é a violência moral, que a lei também traz, por injúria, calúnia e difamação. São as formas de violência moral, que também são passíveis de aplicação da Lei Maria da Penha. Então, já falei de violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. São essas as 5 formas que a Lei Maria da Penha traz em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Todas são relevantes, todas devem ser enfrentadas, todas devem ser combatidas. Como eu disse, a gente se acostuma muitas vezes a só pensar na violência se ela deixa as manifestações físicas, e isso choca você. Se eu vejo um olho roxo, isso vai me chocar. Mas, talvez, eu não estou comparando, não estou dizendo que é pior ou que é melhor, mas imagina, o roxo do olho pode passar em 2 semanas. Determinados formatos de violência psicológica, pode ser que essa mulher nunca mais se recupere, né? Pode ser que dure o resto da vida dessa mulher. Então, tudo deve ser, sim, combatido quando o contexto é de violência. Nenhuma violência deve ser minimizada, nenhuma violência deve ser mitigada. É difícil essa mulher se reconhecer. Muitas vezes a gente interpreta como cuidado, né? A gente começa a interpretar uma relação abusiva, aliás, às vezes a gente já está numa relação abusiva, interpreta como se fosse cuidado. Destaco 2 coisas para ficarmos atentos quando se refere à relação abusiva: isolamento e controle. Se você está com alguém que te isola, te blinda, você não consegue mais ter os seus relacionamentos, a sua rede imediata, você já não consegue manter, né, devidamente, tudo você só faz com o neninho. Você só vai, não tem mais, você não encontra mais suas amigas, você não vai mais ao encontro dos seus familiares, você já começa a ter essa limitação das redes de contato que você tinha antes. Então, tudo só é com o naninho. Você já está sofrendo o processo de isolamento. Isso dificulta um eventual rompimento do ciclo de violência, porque você vai estar se sentindo sozinha, né? Você não vai ter essa rede, esse apoio imediato da sua rede, mais próxima. Então, isolamento. Se uma relação te isola das outras relações, é algo a ficar atento. A essa relação deve vir somar, acrescentar, não tirar, não diminuir, né? Então, a gente deve refletir sobre isso. E controle. Se Nhaninho controla todos os teus passos, tudo que você faz, tudo que você diz, onde você vai, que roupa você vai usar, que batom você vai usar, ou se você não vai usar, onde você... Então, controla tudo da sua vida, você também deve ficar atento. Então, são 2 fatores que eu chamo a atenção: isolamento e controle. E, às vezes, a gente já está vivenciando uma relação onde está presente esse isolamento e controle, e a gente interpreta isso como cuidado. Não, o Naninho só quer o meu bem, é porque ele me ama. Então, ele vai te pegar e te levar na faculdade, te busca no seu trabalho, te leva. Se você marcar com as amigas, só tem você, o clube da Luluzinha, mas ele quer estar lá perto também, ele vai também, e você não consegue manter outros relacionamentos, e você começa e você é levado a interpretar isso como cuidado. Atenção, pode ser que você já esteja num relacionamento abusivo, tá? Se isso extrapola, não, ciúme é demonstração de amor, é outra coisa que a gente também deve refletir. Normalmente, ciúme é demonstração de posse, de propriedade, de domínio, não de amor. Amor é outra coisa, o amor vive em liberdade. O amor deve ser pensado dentro dessa relação onde
as duas pessoas que estão envolvidas, as pessoas que estão envolvidas nessa relação, elas se respeitam e consideram, e respeitam a autonomia do outro. Então, se você tem sua autonomia mitigada, qual é o ponto principal para observar se esse relacionamento é abusivo? Se você observa que você está tendo perda na sua autonomia. O relacionamento deve ser entre duas pessoas integrais, inteiras, completas. Se você começa a perder a sua autonomia, desconfie que você já está num relacionamento abusivo. O outro já está exercendo um domínio sobre você. Então, isso é importante de nós analisarmos. Deixa eu ver se eu faltei alguma pergunta. Falei sobre os tipos de violência. Onde ir para romper com a violência? Já disse aqui, né? Se está acontecendo, 190. Como eu posso conseguir uma medida protetiva? Aqueles canais multiportas que eu falei para vocês. Vocês podem registrar na delegacia digital, delegacia presencial, ou defensoria pública, ou Ministério Público. E na própria defensoria, como eu já disse, independe do campo criminal, do registro do boletim de ocorrência. Então, para aquelas pessoas que não querem essa vinculação, é possível também. Ah, tem uma pessoa que eu conheço, está na situação de violência e não consegue romper. Nesse momento, cada mulher tem o seu tempo, cada uma tem sua fase. Fortaleça, encoraje, esteja ali perto, para que essa pessoa consiga romper o mais rápido possível com esse ciclo de violência. As estatísticas apontam que dificilmente uma mulher rompe sozinha com o ciclo de violência. Normalmente ela faz tendo essa rede próxima de apoio. É uma amiga, um amigo, ou algum familiar, enfim. Então, a importância da rede imediata fortalecendo. Quando não há essa rede imediata, nós temos também a possibilidade de acessar a rede estatal. E aí, por exemplo, nós temos o centro de referência. Se essa pessoa não se sente confortável para buscar nenhuma outra porta, uma das portas que eu recomendo aqui enquanto órgão de enfrentamento, serviço público de enfrentamento à violência contra as mulheres, é o centro de referência também. Por quê? Porque lá tem um serviço de assistência social, assistência psicológica e assessoria jurídica. Essa pessoa será fortalecida, encorajada, orientada a romper com esse ciclo de violência. Então, é uma porta importante também que você pode acessar, tá bom? Onde ocorre o Ronda para Homens? Olha, o Ronda para Homens acontece lá, nós realizamos na nossa sede, mas acontece também onde nós somos chamados. Então, às vezes, por exemplo, nós já tivemos aplicação de Ronda para Homens no ambiente escolar. É possível. Então, com aquele grupo de homens, ao mesmo tempo nós aplicamos o Ronda para Homens, para os homens, e o jogo espelho para as mulheres, num contexto escolar. Então, dividimos aquele grupo escolar em 2 grupos e colocamos o grupo de homens no Ronda para Homens e o grupo de mulheres com o jogo espelho. Então, é possível ir ao local onde nós formos demandados e também realizamos, normalmente, esses que realizamos em parceria com as varas, acontecem lá mesmo, na nossa sede, que fica em Periperi, no DISEP. Lá nós temos um auditório que faz parte do DISEP, o auditório está vinculado à DEAN, nós solicitamos e realizamos o Ronda para Homens lá, nesse formato em que as varas encaminham esses agressores para que nós possamos aplicar esse projeto. Então, nós realizamos lá. Então, é possível realizar lá, na nossa sede, onde nós formos demandados. Isso aí, normalmente, a gente dialoga com a pessoa que solicita para que possa acontecer onde ficar melhor, né? Bem, as mudanças legais são importantes. Eu acho que faltou só essa, das mudanças legais? Sim, todas estão contempladas. Pronto. As mudanças legais, é isso, a gente ainda está caminhando, né? No enfrentamento à violência contra as mulheres. As mudanças legais são importantes, né? Nós tivemos mudanças legais aí relevantes, mas eu já disse, o enfrentamento é no campo legal, mas é no campo social e é no campo político. Então, temos que avançar pensando
na complexidade do problema, né? E não reduzi-lo exclusivamente ao campo legal. O campo legal é tão importante quanto as outras esferas a serem revisitadas, para serem enfrentadas, tá? Então, é importante, sim. Imagina, até pouco tempo atrás era isso mesmo, a mulher estava legitimada legalmente enquanto patrimônio que pertencia ao homem, há pouquíssimo tempo. Isso realmente traz reflexos jurídicos. Imagina que se uma mulher sofresse estupro e o estuprador casasse com essa mulher, havia o perdão judicial. Imagina, essa mulher foi apenada com o estupro e foi apenada com ter que conviver com essa pessoa pelo resto da sua vida. E estava legitimada onde? Até pouco tempo atrás, no nosso Código Penal. Uma mudança recente. Adultério, que estava previsto como crime. Normalmente, quem é que era punido? Porque o adultério do homem é socialmente legitimado, reforça a virilidade do homem. Mas quem era punida no adultério pela legislação era a mulher. Então, a lei tinha esse viés, esse direcionamento. Então, a gente precisa refletir que essa construção, né, social, desigual, de gênero, produz reflexos no campo social, no campo jurídico e no campo político. Por isso, esse enfrentamento deve ser no campo social, jurídico e político. Tá bom? Capitã, muito agradecida pelo esclarecimento. Como o nosso tempo está apertado, surgiu uma pergunta no chat, só que, como eu caí, não aparece mais para mim. Se alguém puder ler a pergunta, Posso ler, Paty? se ela puder responder rapidinho para a gente, porque a gente já está um pouquinho apertado de tempo, mas a gente acha essa pergunta fundamental, né? Então, se ela puder responder mais essa... Tranquilo. Eu posso ler. E eu também queria fazer... Eu também queria fazer uma última pergunta, se tem algum site, algum Instagram da Ronda que é divulgado essas atividades de prevenção que vocês fazem. Olha, nós estamos nas redes, temos aí uma página no Facebook, nós temos uma página no Instagram, ronda.penha. Nós temos o nosso e-mail, que eu posso fornecer aqui também, que podem entrar em contato conosco através do nosso e-mail, ronda.penha@pm.ba.gov.br. E sempre nós estamos divulgando os nossos projetos preventivos também. Quando estamos desenvolvendo, realizando, nós divulgamos nas redes sociais, sim. Então, nós fazemos esse trabalho. Sempre, é um trabalho que a gente faz com muita frequência e porque a gente acredita no significado disso, acredita no potencial transformador disso, nas comunidades escolares mesmo. Nós temos muita atuação nas escolas, nas comunidades escolares. Então, temos projetos bem específicos para esses grupos. E a ideia é essa, né? Dialogar em todos os espaços. Recentemente, antes da pandemia, eu estive na cidade de Alagoinhas e nós conversamos sobre violência contra as mulheres dentro de um contexto religioso, né? De uma comunidade evangélica. Então, onde há uma ideia de uma resistência maior de tratar de um tema como esse. Não, houve uma receptividade muito grande para dialogarmos sobre esse tema. É importante a gente falar sobre isso em todos os espaços mesmo, na nossa comunidade religiosa, nas escolas, nos nossos encontros, porque se não fizer isso, cada um de nós não fizer isso, isso aqui não vai mudar e a gente vai continuar com estatísticas ruins. Então, é responsabilidade dos órgãos, dos serviços públicos constituídos, nós acreditamos nisso e fazemos sempre que somos demandados, ou às vezes provocamos também, porque acreditamos nesse serviço, e nós também devemos fazer individualmente, né, essa abordagem, ressignificando essas relações, porque assim nós certamente teremos um ambiente melhor para todos nós. Essa é a nossa busca, né? Produzir essas transformações. A última pergunta, acho que tem um pouco a ver com isso, só para terminar mesmo. Perguntaram, gostaria de saber como eu, mulher, posso intervir no momento da agressão, caso eu observe alguma agressão, por exemplo, na rua, e etc., porque muitas vezes vemos algo e temos medo de intervir e sermos agredida também. Há alguma recomendação para intervir nesses momentos?
É verdade. Eu não recomendo que você faça a intervenção direta, porque você pode sofrer também essa violência. Tem aí serviço público que é treinado para fazer essa intervenção, que é a própria polícia. Então, recomendo que você acione o serviço policial, o 190, para que a viatura mais próxima desloque e realize essa intervenção. Por que que eles têm que realizar? É dever legal e eles têm a técnica para isso. Se você for intervir, pode ser que a gente, em vez de ter uma vítima, passe a ter duas vítimas. Isso aí não é interessante. Você já ajuda bastante, já contribui muito, já dá sua parcela de contribuição mesmo nesse enfrentamento, em acionando o serviço policial 190 e não se omitindo dessa responsabilidade que é de todos nós. Viu? Está errado? Está vendo a agressão? Aciona para que a viatura desloque e possa romper com aquela situação de violência, possa intervir o mais rápido possível, né? Naquela dada ocorrência. E você estará ajudando e não se colocando numa situação também de perigo. Então, não é isso que se espera, né? Que você seja também uma vítima. Não é esse chamamento que nós fazemos. O chamamento é: podemos ajudar, podemos intervir, mas também precisa ser feito dentro da segurança respectiva para que você não venha a sofrer enquanto vítima. Então, tem serviço especializado para fazer essa intervenção. Você já contribui diretamente com a solução desse problema em acionar o 190. Então, você está atuando diretamente, você não está se omitindo. O se omitir é não fazer nada. Quando você liga, você já está fazendo algo extremamente relevante para a resolução daquele problema. Então, você faz parte diretamente da resolução daquele problema, tá bom? Então, mais uma vez, a gente só vem agradecer, né, a sua disponibilidade. Essa noite foi muito importante, quebramos vários tabus. Quero agradecer também a presença de quem ficou aqui assistindo com a gente, né? E como foi dito, vamos disseminar tudo que a gente aprendeu aqui, né? Porque a informação é importantíssima, tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente ouviu, né? Fazer o nosso papel enquanto sociedade de estar divulgando essas informações. Então, foi maravilhosa essa noite. A gente ficaria por mais horas, mas a gente tinha tempo, a capitã também, né? E o nosso grupo, o Grupo PEN, né? Muito obrigada por doar seu tempo e suas informações aqui. A gente só cresceu essa noite. Gratidão. Obrigada. Olha, nós fizemos, para quem também quiser, nós fizemos essa carta de serviços ao cidadão, que é outra forma de divulgar o nosso serviço. O que é que nós fazemos e como podemos ser acionados? Então, nós temos também esse serviço aqui, que produzimos recentemente uma carta de serviços, e nessa carta de serviços fala um pouco da nossa atuação e dos nossos projetos preventivos, que faz parte da última pergunta, né? Como acessar, enfim, como as redes, enfim. Isso aqui também é um formato onde a gente divulga o que nós estamos realizando, o que nós fazemos e como é o nosso serviço e como ele pode ser acessado. É um trabalho que nós produzimos. Nós acreditamos muito, sabe, nessa produção dos projetos, no engajamento. Nós temos lá na Ronda uma equipe chamada equipe multidisciplinar, justamente compreendendo a complexidade do problema, que buscamos enfrentar pelo combate, no acompanhamento das medidas protetivas de urgência, mas também atuamos com o mesmo afinco, com a mesma disposição no campo preventivo. É dever nosso da Ronda e isso faz parte de todo mundo que atua no enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu fico muito agradecida por esse espaço, estou disponível para outros momentos que houver assim, o interesse e a necessidade de dialogarmos. Isso nós fazemos porque acreditamos no poder transformador desses diálogos. Então, gratidão, um privilégio estar aqui conversando com cada uma de vocês, cada um de vocês, e coloco-me à disposição, eu e a Ronda Maria da Penha. Hoje nós temos a comandante Flávia Barreto, um abraço aí, Major Flávia, e continuamos com essa preocupação, né, de ofertar um bom serviço, fazer mais e melhor
para as mulheres que mais precisam. Acreditamos isso mesmo, na responsabilidade que nós temos enquanto serviço público e um serviço especializado que trabalha no enfrentamento à violência contra as mulheres. É causa nossa, mas é causa de todos nós, tá? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, capitã. Boa noite. Boa noite, querida.